Somos todos personas. Nascemos já determinados pelas personas que vieram antes de nós a sermos novas personas, baseadas em réplicas. Somos obrigados socialmente a vivermos pequenas mentiras que embasam e corroboram essas personas que somos. A visão distorcida de nós mesmos, o filtro do Instagram, o sorriso amarelo, tudo parte da farsa, tudo parte da atuação. Sem essas pequenas mentiras, não haveria sociedade, não haveria amizade, casamentos. A máscara da perfeição é recompensada, enquanto que a eloquência da espontaneidade imperfeita é vista como fraqueza. Desleixo. A máscara de cada persona é proporcional ao tamanho do seu fardo. Há pessoas que precisam de múltiplas máscaras, uma para cada situação, uma persona para cada pessoa. Há pessoas que dependem dessas máscaras sociais para seguir vivendo. Às vezes somos obrigados a fingir quem nós somos, mentir sobre o que gostamos ou não, sobre o que vestimos ou escutamos. Acreditamos na ilusão dos nossos gostos, nossos preconceitos e nosso livre-arbítrio. Nada disso é nato. Tudo parte de convenções e influências.
sininho, deixa um like. Clica, compartilha, segue a gente pra saber como ser uma pessoa extremamente infeliz. Deixa seu like. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa Ativa. seu like. Ativa o sininho. Por que você não ativa o sininho? Ativa o sininho, deixa seu like. Ativa o sininho. Ativa. Ativa o sininho. Deixa seu like. Clica, mulher. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Ativa o sininho. Não sei se vai estar tocando. Clica, compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Ativa o sininho. Compartilha. Deixa seu like. Compartilha. Deixa seu like. Deixa um comentário. Assina. Assina. Assina o meu canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa, vai. Me siga. Me siga para mais dicas. Como ser extremamente infeliz. Tá focando? Ativa o sininho. Clica, compartilha. Ativa para mais dicas. De como ser uma pessoa extremamente infeliz. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Clica, compartilha, deixe seu like. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho, porra. A linguística criou a expressão switching code para descrever o processo de passagem de um código linguístico para outro, dependendo do contexto social ou ambiente de conversação. Seu significado foi ampliado para incluir todas as formas de comunicação e expressão. Universitários negros trocam de código por causa da adaptação às pessoas de outras raças. Alterar a fala, o comportamento e a aparência para ter sucesso pode levar ao esgotamento. O racismo sistêmico, que nos leva à troca de código, muitas vezes se torna uma segunda natureza para essas pessoas pretas que dependem desse mecanismo para sobreviver e ter sucesso em um mundo de trabalho branco. Quando pessoas pretas podem ser mortas simplesmente por serem elas mesmas, a troca de código se apresenta como uma forma de autoproteção. Mulheres negras no Brasil não podem falar alto se não quiserem receber o estereótipo da negra raivosa. Essa determinação é mais conhecida como barraqueira. Eu sou barraqueira mesmo. Agora vê se pode. Agora falar alguma coisa é ser barraqueira. Então eu sou não vem não sou barraqueira. Que me faz pensar no medo da classe média vendo o barraco descer. Afinal, qual o preço que se paga por sermos quem deveríamos ser? A verdade sobre quem nós somos, de verdade, nos traz orgulho?
Com frequência, as pessoas associam identidade de gênero com sexo biológico. Mas identidade de gênero é uma construção social que pretende dizer como homens e mulheres devem se comportar socialmente. O sexo biológico, por sua vez, também é uma construção social, pois são atribuídos elementos do masculino a um determinado órgão sexual e do feminino a outro órgão, tido como oposto. Isso é feito no dia do nascimento do indivíduo e lhe é imposto aceitar essas convenções até o dia de sua morte. Homens são criados para dominar o mundo, plantar uma árvore, escrever um livro, fazer filhos, muitos filhos. E na maioria das vezes, abandonar todos eles. Valeu! Mulheres são criadas para ser bonitas, magras, meigas, obedientes, reprodutoras, escravas domésticas, cuidadora dos filhos abandonados pelos homens e ainda por cima, sexy. A brincadeira de boneca foi uma maneira sutil de programar meninas para servir, para cuidar dos filhos. O conceito de azul e rosa foi algo artificial, criado pela indústria para tentar fazer com que meninos emulassem o comportamento de seus pais e meninas o de suas mães. A cada 6h30, uma mulher é morta no Brasil, apenas por ser mulher. Apenas por ser mulher.
Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixei meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar? Tô dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se der rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Polícia Militar? Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso mesmo, cara. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha ali. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, quer fugir, vai fugir. Puxa. Caralho, tá preso, tá preso. O vítima tá com bastante ferimentos, mas você está escondido no hospital, tá ok? Bom, estamos de volta aqui atrás do agressor. Você tá agora sendo local? O bom manda apoio, que o masculino tá fugindo do local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. No Ocidente, as fronteiras de gênero são mais rígidas do que as da sexualidade. Essas fronteiras ficam ainda mais rígidas quando se trata da realidade de pessoas pretas. A realidade do gay negro é o duplo preconceito. Enquanto gays brancos lutam por matrimônio, igualdade, nós lutamos por sobrevivência. O homem gay negro é estereotipado, hipersexualizado e preterido no próprio meio. O homem gay negro é visto na comunidade LGBTQIA+, como sinônimo de vigor sexual e pênis avantajado, deixando de ser uma pessoa para se tornar um objeto, baseado nos padrões falocêntricos. Homens negros servem para transar, mas não são adequados para serem apresentados para a família ou para um relacionamento duradouro. Quando o homem gay negro foge dos padrões esperados, a situação é ainda pior. Ser negro, gay e afeminado é o combo do azar no Brasil. A bicha preta é, em geral, vista como louca, pervertida, escandalosa, favelada. Metade dos casos de violência contra homossexuais no Brasil tem como alvo pessoas pretas. Muitas vezes essa violência começa dentro de casa e termina num caixão. Antigamente, quando a bicha preta ganhava visibilidade, era para ser palhaça, chacota. No passado, nós não tínhamos uma Linda Quebrada, nem uma Lineker para se identificar. Os homens pretos gays em destaque ou eram estereotipados ou eram gays no sigilo. Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto
publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado na influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado na influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Há 2 séculos, as políticas de incentivo à imigração de alemães, italianos e espanhóis foram intensas. O objetivo era alcançar uma higienização moral e cultural da sociedade brasileira com o embranquecimento da nação. Clarear a população para o progresso do país foi um projeto de nação que avançou pelo século XX. O racismo estrutural tem trabalhado direitinho na eliminação da população preta de diversas formas, pelo genocídio, pela exclusão territorial, pela fome, pelo apagamento e silenciamento, pela apropriação cultural, pelo epistemicídio. O branqueamento também é um desses métodos. Existem diversas figuras negras que foram embranquecidas pela história única racista. No Brasil, mais da metade da população é considerada preta. Porém, tem uma grande dificuldade de serem lidos como pretos, mesmo se identificando dessa maneira. Os negros de pele clara muitas vezes não são reconhecidos como negros e também não são reconhecidos como brancos. Por isso, vivem uma constante dificuldade de encaixe social. Minha negritude foi colocada à prova por diversas vezes. Mesmo me reconhecendo como mulher preta, pelo viés social eu não sou branca, mas também não sou negra. Não o suficiente para poder ter lugar de fala em alguns grupos. Estou no meio do caminho, em um limbo racial. Excluída por quem busca inclusão, sou chamada de paçoca, afrobege, barrada no lugar de fala. É claro que eu entendo que tenho certos privilégios, mas eu nunca usufruí desses privilégios, porque eu nunca me vali da passeabilidade. Nunca alisei o cabelo, nunca afinei o nariz, nem com maquiagem. Eu me libertei no dia que entendi que a minha negritude não precisa ser validada por ninguém além de mim e dos meus ancestrais. Eu sou filha de orixás e deuses, de sacerdotisas, de poetisas e de mulheres escravizadas. O sangue e a energia de todas essas mulheres ainda correm em minhas veias.
ora ye ye o. Ye ye mi o lawaro. Ye ye mi o lese oshun oshun. Ye ye mi o ajimaroro. Eba mi que mioca ye o. Ye ye mi o lawaro. Ye ye mi o lese oshun oshun. Ye ye mi o ajimaroro. Eba mi que mioca ye o. Ye ye mi o lawaro. Ye ye mi o lese oshun oshun. Ye ye mi o ajimaroro. Eba mi que mioca ye o. Ye o. Ora ye ye o. Ora ye ye o. Ora ye ye o. Ye ye mi o lawaro. Ye ye mi o lese oshun oshun. Ye ye mi o ajimaroro. Eba mi que mioca ye o. Ye o. Ora ye ye o. Ora ye ye o. Oshun yala momo je pofun o. Ay ọmọ ni ọmọ pọ̀ mọ́ jẹ́ pofun o. Ay ọmọ ni ọmọ pọ̀. Oṣùn yala momo je pofun o. Ay ọmọ ni ọmọ pọ̀ mọ́ jẹ́ pofun o. Ay ọmọ ni ọmọ pọ̀ mọ́ jẹ́ pofun o. Ay ọmọ ni ọmọ pọ̀. Em meio a tantas notícias de dor, em meio a tanta tragédia, produzida pelo próprio ser humano, ou naturalmente, pelo acaso, amar continua sendo uma prova de resistência. Quando me perguntam como eu me sinto, a minha vontade é abrir o peito e dizer exatamente tudo o que se passa aqui dentro. Mas aí eu lembro que a pessoa não está realmente interessada em saber, que foi apenas uma pergunta trivial do dia a dia, uma maneira de dizer olá. O sentir é muito complexo e acaba se misturando com várias outras coisas. Descrever o que sentimos é quase tão complexo quanto descrever o que pensamos. Já tentaram descrever uma cor? Uma sensação térmica? Imagina então descrever uma emoção. A linguagem verbal nem sempre é suficiente para expressar com fidelidade o que sentimos, o que pensamos, o que queremos. Quem não conhece aquele olhar de mãe que diz tudo sem ter dito nada? Ou aquele gesto que fala mais que 1000 palavras? Uma sobrancelha arqueada, um sorriso amarelado, um aperto de mão fraco, um menear de cabeça. Comunicação não verbal é quase sempre mais clara que a comunicação verbal, principalmente quando ela é espontânea. Hoje nós comemoramos o fim de um ciclo. Abrimos os portões e libertamos o sentir.
Não importa a cor, a forma ou a intensidade. Deixamos apenas que se manifeste através de uma linguagem ainda mais clara. A linguagem do afeto. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá. Me dá um beijo que eu quero, teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, a ciência que instiga o meu eu. Já foi, quero andar por aí, descalça, sem nada, ao lado de um vinho, deitado na mesa de um bar. Reconheço teu cheiro ao entrar, que me deixa louca, rouca. A moça não vai aguentar. Pensei numa canção, meu bem, que falasse de amor, então vem cá. Me dá um beijo que eu quero, teu cheiro grudado no meu edredom. Me ensino a ter paciência, ciência que instiga o meu eu. Já foi, quero andar por aí, descalça, sem nada, ao lado de um na mesa de um bar. Reconheço teu cheiro ao entrar.